Muito boa tarde para alguns, boa noite para outros, bom sábado ou boa semana. São todos muito bem-vindos, obrigada por escolherem ter estado aqui connosco, por estarem connosco. Vamos avançar para o nosso estudo, vai ser o estudo número 35 do Grande Conflito e vamos hoje abrir o capítulo 39 do livro Grande Conflito. Esperamos que todos vocês estejam bem dispostos para receber a mensagem. É uma mensagem muito significativa, muito importante, mas para isso precisamos da direção do nosso Deus. Vamos então fazer uma breve oração. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, toda a honra e glória sejam dadas ao seu nome. Obrigada por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede. Estamos a entrar em tempos muito significativos, tempos de grandes maravilhas, mas também de grande, talvez para uns, grande aflição ou preocupação. Suplicamos que o Senhor nos capacite, que nos conceda a alegria de permanecer na fé em toda e qualquer circunstância. Que o Senhor nos ajude a ser fortes como o aço, a resistir, uma fé que resista, e que o seu bom Espírito neste momento seja o nosso mestre, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então o título deste capítulo 39 é Aproxima-se o tempo de angústia. E é verdade que isto é no livro, mas também é nas nossas vidas, não é? Aproxima-se o tempo de angústia. E o capítulo abre precisamente com uma citação de Daniel 12, versículo 1. E, portanto, estas primeiras linhas do capítulo, isto acontece com todos os capítulos, dá-nos o norte do que é que vamos estudar aqui. Então diz, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até àquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Portanto, fala-nos aqui que naquele tempo, qual tempo? O tempo dos acontecimentos do capítulo anterior, ou seja, de Daniel capítulo 11. Diz que se levantará Miguel, a expressão o se levantar Miguel significa que terminou aquilo que ele estava a fazer. E o que é que ele estava a fazer? Segundo Daniel capítulo 7, assentou-se, ele tinha-se assentado o juiz e abriram-se os livros, portanto, iniciou-se nessa altura o juízo e quando ele termina, quando o juízo termina, ele se levanta e quando ele se levanta, Deus diz-nos que haverá um tempo de angústia como nunca houve, mas também nos dá uma esperança, é que naquele tempo livrar-se-á o povo do Senhor, todo aquele que for achado escrito no livro. Parágrafo 2. Quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, a misericórdia não mais pleiteará em favor dos culpados habitantes da terra. Portanto, estamos no caminho certo, estamos situados, não é verdade? O povo de Deus terá cumprido a sua obra. Quando é que ele então cumpriu a sua obra? Em todos os capítulos anteriores que nós lemos. Recebeu a chuva serôdia, ou seja, quando as cenas de Daniel 12:1 acontecerem, significa o quê? Que nós teremos já recebido a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor. E acha-se o povo de Deus preparado para a hora probante que diante dele está. No céu, anjos apressam-se de um lado para o outro. Um anjo que volta da terra anuncia que a sua obra está feita. O mundo foi submetido à prova final e todos os que se mostraram fiéis aos preceitos divinos receberam o selo do Deus vivo. Cessa então Jesus
de interceder no santuário celestial. Levanta as mãos e com grande voz diz: está feito. E toda a hoste angélica depõe as suas coroas quando ele faz o solene aviso. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Todos os casos foram decididos para a vida ou para a morte. Cristo fez expiação por seu povo e apagou os seus pecados. Reparem que aqui Jesus ainda não veio, mas os pecados do povo de Deus estão todos apagados. Que pecados é que Jesus pode apagar? Todos aqueles que tiverem sido confessados e abandonados e abandonados. pela graça e o poder do Espírito Santo. Abandonados. O número dos seus súditos completou-se. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu estão prestes a ser entregues aos herdeiros da salvação, e Jesus deve reinar como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que maravilha! Finalmente. Parágrafo 3. Deixando ele o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Mas vamos parar um pouquinho. Então, mas a terra não estava em trevas? Como é que diz aqui que as trevas cobrem os habitantes da terra? Ali era espirituais, agora é físico. Mas, se os irmãos se lembram, realmente a terra hoje está em trevas. Mas Deus diz que ela será iluminada com a sua glória. Portanto, agora daqui para a frente, até este momento que acabamos de ler, vai acontecer isto, o iluminar da terra com a glória de Deus. São boas notícias? São. Como é que ela vai ser iluminada? E nós sabemos que ela está em trevas precisamente pelo falso conceito acerca de Deus. Então as pessoas precisam de saber quem realmente é Deus, como é que Ele é. E como é que elas vão saber? Quando o anjo do capítulo 18 de Apocalipse iluminar a terra, derramando a chuva serôdia, e daí os filhos de Deus vão com todo o poder e força pregar esse evangelho do reino. Ou seja, o que é esse anjo então? O que será esse anjo? São Povo de todas as pessoas que permitiram, pelo poder e atuação da chuva temporã, permitiram ser transformadas, ou seja, permitiram que a imagem de Deus se reproduzisse em nós. Porque nós temos aqui dois trabalhos, podemos dizer. Nós temos Deus que deseja que a sua imagem se reflita em nós, mas por outro lado, temos alguém que deseja reproduzir a imagem da besta nos seres humanos. Então vamos ter aqui duas imagens. Os que vão ser à imagem de Deus e os que vão ser à imagem da besta. Irmãos, e isto acontece pela educação. A ciência da verdadeira educação é que vai fazer reproduzir nos seres humanos a imagem de Deus. Poderemos falar nisto numa outra ocasião, mas, portanto, o que neste momento se está a desenvolver é uma destas duas imagens. Percebem? E isso é extremamente significativo. Não existe uma terceira hipótese. Deixando ele o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo sem intercessor. Como é que isto vai ser possível? Como é que vamos poder viver sem um intercessor? Quer dizer que podemos ser salvos de outra forma que não seja por Jesus Cristo? Não, eu acho que é porque durante o tempo anterior a esse momento,
nós estávamos praticando aquilo que Enoque praticou por 300 anos antes de ser trasladado. Por isso, poderemos viver esse momento. Muito bem, o irmão Adenis ia dizer O qualquer coisa Espírito Santo, também. o Espírito Santo não vai nos deixar. São coisas diferentes. Nós não temos mais intercessor no céu, que é Jesus, mas nós estaremos, como? Ou teremos Cristo em nós. Nós teremos Cristo em nós. Quem Amém. tem o Filho tem a O vida. Pai. E estaremos cheios do Espírito Santo. Amém. É este o objetivo de Deus. A esperança da glória é o quê? Cristo Em em nós. Cristo em nós. Portanto, ele vai deixar de estar fisicamente no santuário, e efetivamente ele vai sair, vai deixar as suas funções de intercessor, mas ele concluiu a sua obra de se espelhar em cada um de nós. E por isso ele vive em nós. Já não vivo mais eu. Cristo vai viver em mim. Essa retirada do Espírito Santo da Terra, ela é literal ou ela é, digamos assim, um evento parcial? Será retirado, né, daqueles que não aceitaram, mas permanece com aqueles que ficaram. Ou ele realmente vai ser retirado e aqueles que tiverem o dobro, né, a porção dobrada, vão estar prontos, preparados para isso. Se é realmente literal ou se é essa questão que realmente o Espírito Santo vai se retirar da terra, mas nós ficaremos com a porção. Porque eu ouvi isso numa pregação do Rodrigo Silva. E aí eu fiquei assim, meio em dúvida, né? Não, efetivamente ele vai se retirar. Ele vai se retirar porque as pessoas o rejeitaram. E quem o rejeitou, se endureceu à sua voz, não quis ouvir os seus apelos, não se deixou convencer. E, portanto, ele já não há mais nada que ele possa fazer com essas pessoas. Em contrapartida, os outros não. Os outros foram se tornando, pela obediência, mais sensíveis à sua voz, mais maleáveis ao seu poder transformador e, como diz a parábola, essas pessoas estarão cheias, não só terão o azeite nas lâmpadas, mas terão as vasilhas, a reserva que necessitam para passar por esse tempo de trevas, que é um tempo, no fundo, que é um tempo de trevas, sim, porquê? Porque já não existe graça nessa altura, não é? O tempo terminou, os apelos, Deus não podia ter feito mais por aquelas pessoas, mas elas, e Deus respeita, com muito sofrimento e muita mágoa, como um pai aceitaria que um filho não o quisesse e o rejeitasse. E, portanto, temos essa grata satisfação de saber que Ele estará conosco até ao fim, não é verdade? Através do seu Espírito. Amém. Então, removeu-se a restrição que estivera sobre os ímpios. E Satanás tem domínio completo sobre os que finalmente se encontram impenitentes. O que é impenitente? Que não se arrepende. Portanto, aquelas pessoas que, como dizíamos há pouco, rejeitaram os apelos do Espírito Santo ao arrependimento. Não é verdade? E aí Satanás terá todo o domínio. Só existem dois espíritos, irmãos. Só existem dois espíritos. Ou o Santo, que é o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo, é o Espírito Santo, ou outro Espírito, que é o Espírito do maligno, é o Espírito do inimigo, das trevas. E, portanto, nós temos a nossa escolha, não é? Qual dos dois espíritos queremos ter? Eu lembram-se quando aconteceu aquela situação dos espias terem ido espiar a terra prometida, eram 12, 10 deles fizeram um relato e 2, Josué e Caleb, fizeram outro. E vamos ler então aqui em Números capítulo 14, versículo 21.
Tão certo, porém, como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum de todos os homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e todavia me tentaram estas 10 vezes, não obedecendo à minha voz, nenhum deles verá a terra, que com juramento prometi a seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram, aqui está a palavrinha, haverá. Mas, e o que eu quero é o versículo 24, mas o meu servo Caleb, porquê? Porque nele Houve outro espírito. houve outro espírito. Estão a ver aqui, irmãos? Portanto, enquanto que aqueles 10 tiveram um espírito de quê? De descrença, de rebelião, de desprezo, de teimosia, no Caleb e no Josué houve outro espírito. E porque perseverou em seguir-me, eu o introduzirei na terra em que entrou e a sua posteridade a possuirá. Portanto, a mesma coisa vai acontecer conosco. Continuando no parágrafo 3. Terminou a longanimidade de Deus. O mundo rejeitou. Cá temos a situação. O mundo rejeitou a sua misericórdia. Desprezou-lhe o amor, pisando a sua lei. Os ímpios passaram os limites do seu tempo de graça. O Espírito de Deus persistentemente resistido, era o que falávamos há pouco, foi por fim retirado. Então por que é que ele se retira? Porque ele é persistentemente resistido. Desabrigados da graça divina, não têm proteção contra o maligno. Satanás mergulhará então os habitantes da terra em uma grande angústia final. Portanto, irmãos, nós temos aqui um quadro que nenhum de nós irá querer viver, não é? Nenhum de nós irá querer viver. Por isso é que o Senhor nos chama neste momento a aproveitar cada oportunidade para permitir a obra que o Senhor deseja realizar em nós. Não resistamos, irmãos, não resistamos. Quando Ele nos convencer de alguma coisa, aceitemos, curvemo-nos, submetamo-nos. Agora é o tempo. Depois poderá ser tarde demais. Parágrafo 5. Este parágrafo 5 tem por base Mateus 24:9. Diz o seguinte: os que honram a lei de Deus têm sido acusados, portanto, quando chegarmos a este momento, eles passaram antes por um tempo de acusações. Têm sido acusados de acarretar juízos sobre o mundo. Esta expressão têm sido significa que não foi num momento apenas, não é? Foi alguma coisa da qual eles foram acusados várias vezes. Têm sido, percebem, irmãos? Portanto, podemos esperar, aliás, já estamos a ter notícias saídas nos jornais de que as calamidades que estão acontecendo, particularmente nos Estados Unidos, são causadas por não se guardar o domingo. Irmãos, deixem-me fazer aqui um parênteses, certamente que os irmãos saberão da importância da data de, eu acho que é 6 a 15 de novembro, mas começa a 6. Não sei. É a COP27. A COP27 é uma cimeira que acontece todos os anos para salvar o planeta. E ela vai acontecer num país com uma longa história. Um país que tem também muito que ver com o povo de Deus. Ela vai acontecer, sabem aonde? No Egito. Lá no No Egito. Egito, exatamente. E isto vai ser muito significativo, porque como os irmãos se lembram, a COP do ano passado, a COP 26, ela foi um fracasso. Portanto, não estávamos todos numa grande expectativa e não houve resultados positivos, não é? Não houve ações concretas.
Mas desta vez a coisa talvez não seja dessa forma. E, portanto, ela vai acontecer no Egito. Agora, o que é interessante é que, ao mesmo tempo em que no Egito, eu não sei se os irmãos conseguem visualizar geograficamente onde é que está o Egito, não é? O povo de Deus esteve lá escravizado, eles são adoradores do sol. E, portanto, enquanto a COP27 se estiver a desenrolar no Egito, ao lado existe um monte muito importante, o Monte Sinai. Sinai. E o que é que vai acontecer no Monte Sinai? Os grandes líderes das grandes religiões do mundo vão subir ao Monte Sinai, pedindo perdão a Deus pelos males que têm sido feitos ao planeta Terra e clamando a Deus por um acontecimento sobrenatural. Porque precisamos, segundo eles dizem, nos alinhar com a lei de Deus. Dia 13 de novembro, essa data diz-nos alguma coisa? Certamente que sim. Dia 13 de novembro de 1833 foi o dia da queda das estrelas nos Estados Unidos. Então a data não é escolhida à toa. Estejamos atentos. Não sabemos o que vai acontecer ali, mas será que eles vão pedir a Deus novamente a entrega da lei? Mas qual lei? Certamente que não é a de Deus, porque essa já foi entregue e é eterna. Portanto, irmãos, reparem que nós estamos aqui a dar alguns passos muito significativos. Estamos a aproximar-nos de um momento em que precisamos estar atentos a estas notícias e saber o que é que vai acontecer. Então, nós, nesta altura, teremos sido acusados várias vezes de acarretar os juízos sobre o mundo e serão considerados como a causa das terríveis convulsões da natureza, da contenda e carnificina entre os homens, coisas que estão enchendo a terra de pavor. Não sei se os irmãos acompanham alguns canais do YouTube, o Start, por exemplo, é um deles. São vídeos muito curtinhos de calamidades que estão a acontecer em todo o mundo. Particularmente inundações brutais, não é? Tufões, e sempre buscando uma causa, não é? Referindo nesses vídeos pequenos, são vídeos muito pequeninos, referindo o facto de que alguma coisa se passa com o planeta Terra. O que é que se está a passar? Eles até pedem comentários, ok? Realmente isto está a acontecer. Se me perguntarem, mas será que estas coisas são naturais ou estão a ser provocadas? Eu não sei. Tenho a minha opinião, mas não sei. O que eu sei é que a Bíblia diz que é tempo de destruir os que destroem a terra. E eu durante muitos anos pensei que esse versículo se devia única e exclusivamente à poluição. Mas agora percebo que não. Agora percebo que a coisa é muito mais forte, não é? Os que estão a destruir a terra do que apenas a poluição. Portanto, isto está a acontecer por todo o mundo e as pessoas estão a chegar à conclusão de que realmente são acontecimentos inusitados, inesperados, destruidores, altamente destruidores de vidas e de bens materiais. O poder que acompanha a última advertência enraiveceu os ímpios. A sua cólera acendeu-se contra todos os que receberam a mensagem. E Satanás incitará ainda com maior intensidade o espírito de ódio e perseguição. Parágrafo 6. Quando a presença de Deus se retirou por fim da nação judaica, olhem o que diz aqui. Sacerdotes e povo não o sabiam. Isto é importante ou não? Muito. É muito importante. Gostaria aqui de lembrar o paralelo que existe entre o povo judeu e o nosso povo, o povo adventista. Sempre fomos
comparados como ou a menina dos olhos de Deus. O povo judeu também era a menina dos olhos de Deus. Então, tem muitas comparações entre a nossa igreja como instituição, ou como nosso povo, com o povo judeu. Então, a gente, às vezes, lê coisas como Eclesiastes, que fala que nada é novo, né? Tudo se repete. Então, a gente precisa estudar o passado para não cometer os mesmos erros agora. Não Muito podemos. importante. Muito importante, não podemos mesmo. Diz-nos aqui no livro de Juízes, isto porque fez-me lembrar esta passagem que lemos agora do grande conflito, quando a presença de Deus se retirou por fim da nação judaica, sacerdotes e povo não o sabia. Portanto, é alguma coisa que não é palpável, que não é audível, não é verdade? Isto fez-me lembrar o que aconteceu aqui no livro de Juízes. No livro de Juízes, capítulo 16, os irmãos certamente que se recordam da história do Sansão. E diz-nos no capítulo 16, no versículo 20, o seguinte: E disse ela, a Dalila, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando ele do seu sono, reparem que ele estava a dormir, disse: Sairei como das outras vezes e me livrarei. Pois ele não sabia o quê? De que o Senhor havia se retirado dele. Vejam que o brincar com o pecado é perigoso. E foi o que Sansão fez. Podem dizer, mas Sansão não está na lista dos heróis da fé, lá de Hebreus 11? Sim, é verdade que sim. Mas ele poderia ter feito obras fantásticas, um bem para Deus muito grande que não fez. Ele desperdiçou e, portanto, onde eu quero chegar é que realmente a retirada do Espírito Santo é algo com o qual nós não podemos brincar. Ainda no parágrafo 6 do grande conflito, um pouco mais à frente diz, assim, quando a decisão irrevogável do santuário houver sido pronunciada e para sempre tiver sido fixado o destino do mundo, os habitantes da terra não o saberão. Os habitantes da terra não o saberão. Agora reparem a gravidade disto. As formas de religião continuarão a ser mantidas por quem? Por um povo do qual, finalmente, o Espírito de Deus já se retirou. Isto não é sério. Ou seja, as formalidades, os rituais, os hábitos, eles vão continuar. E hoje muitas pessoas pensam que como vão à igreja, como têm muito conhecimento das profecias, como fazem cultos, etc, etc, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Porque elas vão continuar com os mesmos rituais, pessoas, como diz aqui, das quais o Espírito de Deus já se retirou. E depois diz, o zelo satânico, com que o príncipe do mal os inspirará para o cumprimento dos seus maldosos desígnios, olha isto, terá a semelhança do zelo para com Deus. Então, cuidado, porque podemos ser pessoas muito zelosas e o nosso zelo não vir de cima, vir de baixo. Perninha, posso falar uma coisa? Essa parte aqui me fez lembrar de uma das visões que a senhora White teve, que ela relatou no livro Primeiros Inscritos, em que Jesus estava sentado do lado do pai dele e tinha um povo adorando aos dois. E, de repente, Deus se levantou e saiu daquele lugar. E, em seguida, Jesus também se levantou e saiu. Teve um povo que estava com os olhos fixos em Jesus e saiu com Jesus. Mas a maioria ficou lá adorando sem saber que os dois tinham se retirado. E quem foi que sentou?
no trono que Jesus tinha sentado Satanás para receber a adoração. E eles continuaram lá, nem perceberam o que tinha acontecido. Então, Exatamente. Isso foi alguma coisa, é uma visão muito, muito bonita, nós já trabalhamos aqui neste grupo, mas realmente não devemos desconsiderá-la, porque isso aconteceu, não é? Quando as igrejas, nos Estados Unidos, as igrejas protestantes, luterana, presbiteriana, católica, etc., batista, quando elas rejeitaram a luz da terceira mensagem angélica, das 3 mensagens angélicas. E, portanto, não creram que Jesus já tinha saído do santo e tinha entrado no Santíssimo. E, portanto, permaneceram em trevas porque Satanás diz que lançou sobre elas, não é? Grande poder e luz, mas não suave amor e paz. Irmãos, isto é importante porque isto aconteceu numa altura que a Bíblia chama do clamor da meia-noite. Nessa altura foi o clamor da meia-noite. Não é? Nós sabemos que as vigílias da noite são 4. A primeira das 6 às 9, a segunda das 9 à meia-noite, a terceira da meia-noite às 3 e a quarta das 3 às 6, quando começa a raiar a manhã. E Lucas 12 diz-nos que Jesus virá ou na segunda ou na terceira. Na segunda, nós já sabemos que não vem, porque a segunda é das 9 à meia-noite. E quando é que aconteceu a meia-noite? No verão de 1844, por isso é chamado o clamor da meia-noite. Mas ainda falta um alto clamor. Ainda falta um alto clamor. Então, irmãos, vejam como isto é importante. Porque é que as igrejas, elas rejeitaram a luz das 3 mensagens angélicas? Sabem porquê? Eu vou-vos dizer agora, vou começar a levantar um bocadinho o véu. Precisamente porque elas foram preparadas por um sistema de educação jesuíta, papal. E Satanás está procurando que aconteça agora exatamente a mesma coisa antes do alto clamor. E por isso nós precisamos estudar e precisamos compreender a ciência da verdadeira educação. Temos muito que falar sobre isto, não vai ser agora, vai ser, quem sabe, num futuro próximo. E, portanto, é importante que nós conheçamos estas coisas. Mas vamos avançar. Parágrafo 7. Como o sábado se tornou o ponto especial da controvérsia por toda a cristandade e as autoridades religiosas e seculares se combinaram para impor a observância do domingo, a recusa persistente de uma pequena minoria em ceder à exigência popular fará com que esta minoria seja objeto de execração universal. Irmãos, isto mostra que há um tempo em que nos vai ser... Ellen White, ela tem uma expressão, até posso ler-vos aqui, está em Eventos Finais, mas também está, salvo erro, no 5º volume de Testemunhos para a Igreja. E gostava que os irmãos tomassem nota e até colocassem isto no vosso grande conflito, porque estas duas partes completam-se. 5º volume, Testemunhos para a Igreja, na página 81.1, exatamente. Reparem o que é que diz aqui. Estamos a falar do 7º parágrafo do grande conflito, mas olhem o que diz aqui. Agora estou a ler nos Testemunhos para a Igreja. Não vai longe o tempo em que a prova envolverá a todos. A marca da besta nos será recomendada com insistência. Então isto é assim de um momento para o outro? Não. Vai ser, eles vão insistir. Vão insistir, vão insistir, de várias formas. Agora reparem isto que eu quero salientar. Os que passo a passo, ou seja, a pouco e pouco, cederam às exigências do mundo. O que é que diz o grande conflito?
exatamente a mesma expressão. Já repararam? Autoridades religiosas e seculares combinaram para impor a observância do domingo e a recusa persistente de uma pequena minoria em ceder à exigência popular, exigências do mundo. Então agora, novamente, testemunhos para a igreja. Os que passo a passo cederam às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes mundanos, não acharão difícil. O quê? Submeter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se a escárnio, insultos, ameaça de prisão e morte. Estamos a perceber o que é que está aqui? Então, voltando ao grande conflito, a recusa persistente de uma pequena minoria, não temas ao pequeno rebanho, em ceder à exigência popular, portanto, o povo vai forçar, vai impor, vai fazer pressão, fará com que esta minoria seja objeto de execração universal. Vai ser uma pressão grande, muito grande. Insistir-se-á em que os poucos que permanecem em oposição a uma instituição da Igreja e uma lei do Estado não devem ser tolerados, que é melhor que eles sofram do que nações inteiras sejam lançadas em confusão e ilegalidade. Isto traz à nossa mente alguma coisa? Com O que é certeza. que traz? O que é que traz? Exatamente as palavras que Caifás falou lá Isso. no julgamento de Jesus. Jesus. Que era preciso Exatamente. que um morresse do que toda a nação perecesse. Exatamente. Isso encontra-se em João, no capítulo 11. Podem tomar nota disto no vosso livro Grande Conflito, porque aqueles que põem os pés nas pegadas de Jesus passarão pelas mesmas situações. Que bom, ou não? É Com certeza. importante lembrar, como a senhora White falou, que seria bom que cada um de nós passássemos pelo menos 1 hora por dia contemplando os últimos momentos da vida de Jesus antes dele morrer na cruz. E fazendo assim, aquilo vai transformar a nossa vida e vai também nos dar essa capacidade de poder passar por esse momento seguindo os passos que Jesus seguiu. Exatamente. E antes de lermos aqui no Evangelho de João, desculpem, porque isto é encaixar. Deus colocou-nos as peças do puzzle, não é? Nós agora temos que as encaixar. Mas na lição da Escola Sabatina desta semana, parte na segunda-feira, eu gostei deste pensamento aqui. Já chegando ao fim da lição, diz assim: a nossa experiência pessoal de crucificação proporciona-nos, não obstante, a oportunidade de começarmos a conhecê-lo na comunhão do seu sofrimento. Já viram o que é que está aqui? Como é que nós podemos... Nós gostamos de ter comunhão uns com os outros, não é? E com Cristo. Mas é só quando tudo corre bem? Nós só o iremos conhecer verdadeiramente quando comungarmos com Ele no sofrimento. Já viram como é significativo? Não sei se vocês têm o trimensário aí convosco, já acharam, não é verdade? Acharam? Muito bem. Eu fiquei a pensar nisto, realmente conhecer Jesus não é só quando estamos a ler acerca dele, mas é quando passamos pelos mesmos sofrimentos que ele passou. Uma balinha. Eu achei muito interessante, estudando a lição da Escola Sabatina essa semana, a questão da santificação. Frisou bastante esse ponto da santificação, da transformação do nosso caráter, da semelhança com o caráter de Cristo. E eu achei bem interessante, porque está na lição da Escola Sabatina. Exatamente. Isto só prova que Deus continua no controle da sua igreja.
Ora Amém. então, o Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 47, diz: Então os principais sacerdotes e os fariseus reuniram o sinédrio e diziam: Que faremos? Porquanto este homem vem operando muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele e virão os romanos e nos tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Um deles, porém, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não pereça toda a nação. Então não é exatamente, praticamente as mesmas palavras que estão aqui no grande conflito, referindo-se a uma minoria do povo de Deus? Exatamente. O mesmo argumento, diz aqui, não é? Há 1800 anos foi aduzido contra Cristo, como já lemos. Um pouquinho mais à frente diz: Este argumento parecerá concludente, ou seja, vamos destruir aqueles miseráveis daquela minoria que resiste, que se opõe, não é? E que por causa deles todo o mundo está aqui a sofrer inundações, fogos, tufões, calamidades, etc. Vamos destruí-los. Este argumento parecerá concludente e expedir-se-á, por fim, um decreto contra os que santificam o sábado do quarto mandamento, denunciando-os como merecedores do mais severo castigo e dando ao povo liberdade para, depois de certo tempo, matá-los. Então, o que é isto aqui? É o decreto de morte. Apesar desta expressão não estar aqui no grande conflito. Esta expressão não está no grande conflito, mas pelo contexto nós percebemos, quando diz aqui que expedir-se-á por fim um decreto. É efetivamente o decreto de morte. O romanismo do velho mundo e o protestantismo apóstata do novo adotarão uma conduta idêntica para com aqueles que honram todos os preceitos divinos. Parágrafo 8. O povo de Deus será então, nessa altura, imerso naquelas cenas de aflição e angústia descritas pelo profeta como o tempo da angústia de Jacó. E tal como Jacó, ele também tinha um decreto de morte diante dele. Quem é que o queria matar? O seu irmão. Tal e qual como os nossos irmãos protestantes, e alguns de nós, infelizmente, que foram adventistas, não é verdade? Também quererão matar-nos. Parágrafo 9, mas eu acho que nós vamos ficar por aqui, porque estamos em cima do nosso tempo, mas temos algumas coisas para trabalhar aqui relativamente a este assunto do tempo da angústia de Jacó, mas como o tempo já está chegado ao fim, não vamos avançar. Vamos terminar hoje e vamos fazer uma oração e depois podemos partilhar uns com os outros um bocadinho, está bem? Querido Deus eterno Pai que está nos céus, louvado e bendito seja o seu nome, porque o Senhor nos deixou ficar toda a luz de que necessitamos para que possamos estar preparados para o ataque do Rei do Norte. Babilônia, ela vai vir, já não há como evitar isso, mas pelo menos que nós, o seu povo, possa estar a receber a verdadeira educação, fazendo da Bíblia o centro da sua vida, para que, à semelhança de Daniel, quando foi levado para o exílio, possamos ter o mesmo poder moral e a mesma resistência de caráter para permanecer firmes como ele permaneceu. Eu lhe suplico estas bênçãos com humildade, Senhor, não que mereça, mas em nome de Jesus. Amém. Amém.